Olá, sou Felipe Hallowell. Bem-vindo ao mundo do visagismo Felipe Hallowell. Hoje eu vou falar de mudanças. Um dos maiores desafios do homem moderno é lidar com as mudanças que se apresentam numa velocidade cada vez maior. Porque o ser humano não foi preparado para mudanças. Nós temos um chip lá dentro que faz com que a gente busque aquilo que é seguro, que é conhecido e que fica no mesmo lugar. Não se arrisque de fazer algo diferente. Porque isso vem dentro do nosso subconsciente, desde os tempos mais antigos, que fazer alguma coisa diferente, mudar, era arriscado. Você imagina, lá milhares e milhares de anos atrás, um homem primitivo que queria experimentar uma comida nova. Ele viu uma árvore, um fruto, ele não sabe se esse fruto é comestível ou não. Não sabe se vai dar uma dor de barriga, não sabe se vai matar, pode ser venenosa. Se ele se arriscar a experimentar, ele pode morrer. E eram realmente os muito audaciosos que aceitavam experimentar e buscavam coisas novas. E a gente vê, através da história, os problemas que as pessoas sofreram quando apresentavam coisas novas. Muita gente era morta porque desafiavam o que era as crenças daquela época. Eram expulsas ou encarceradas, sofriam muito, porque buscar o novo, buscar aquilo que é diferente, é sempre uma ameaça para a sociedade. Mas hoje, no mundo contemporâneo, mudanças ocorrem a toda hora. Estão em cada vez mais velocidade se apresentando para nós e nós temos que aprender a lidar com essas mudanças. É muito difícil, por exemplo, hoje, para uma empresa fazer um plano de ação para 5 anos. Antigamente, 50 anos atrás, eles faziam planos de ação para 50 anos, 20 anos. Nós estamos 50 anos depois e podem ter certeza que aqueles planos não valem nada. Porque 50 anos atrás, nem sabiam que ia ter internet, não sabiam que ia ter redes sociais, não sabiam de um monte de coisas que apareceram. E você tem que aprender a lidar com o novo. O mundo muda muito rapidamente. E o risco hoje é não mudar. Nós temos medo de mudar. Sempre temos medo de enfrentar alguma coisa nova. Será que eu tenho a competência? Será que eu não vou dar mal? Será que eu não vou perder o que eu já construí? Não é melhor eu continuar fazendo assim? Pelo menos eu estou ganhando meu dinheirinho do que arriscar de fazer diferente. É assim que se pensa. E quando você tenta uma coisa nova, certamente você vai ouvir vozinhas de outras pessoas bem intencionadas. Ou, cuidado, filha, você está indo bem. Ou, meu filho, não faça isso, você está seguro, continua como você está, que está seguro. Só que não é mais seguro ficar no mesmo lugar. Quem fica no mesmo lugar, daqui a 5 anos está para trás. O mundo muda.
E o mundo mudou muito nos últimos 50 anos, mas muito. Mudou drasticamente. As pessoas mudaram, as expectativas das pessoas mudaram. Houve uma pessoa que era o Peter Drucker, que era um guru dos negócios, era conhecido como um futurólogo. Ele previu a depressão que aconteceu nos anos 30 com a queda das bolsas em 1929. Ele tinha 20 e poucos anos e ele falou, vai ter uma queda das bolsas, vai ser um desastre. E todo mundo riu dele. E quando aconteceu, aí ele era tratado como um visionário. E ele realmente se provou uma pessoa capaz de ter visão do que ia acontecer. Ele se tornou o primeiro consultor de empresas da General Motors e mais tarde ele foi perguntado, fizeram essa pergunta para ele, o que ele achava que determinava ou que era o fato mais importante dos anos do século XX. E ele respondeu, olhando para trás daqui a 100 anos, a gente vai ter uma visão muito mais clara do que foi importante, o que definiu esse século. Hoje, as pessoas vão responder que foi uma tecnologia, o avião, o carro, a televisão, a internet, o que seja. Mas o que eu vejo não foram as tecnologias em si que foram transformativas. Foram o que elas conseguiram proporcionar para as pessoas. E isso pode ser resumido em uma palavra: escolhas. O que definiu o século XX é que o homem moderno ganhou o poder de escolhas. Isso é tão incrível, porque o homem não tinha escolha. Só os loucos, os artistas, as pessoas que acabavam sendo marginalizadas pela sociedade que faziam escolhas. Tinha que ser meio louco, porque na realidade você não era preparado para fazer escolhas. Fazer escolhas era mal visto. Buscar seu próprio caminho não era elogiado. Eu fui para uma escola chamada Rugby School. Era uma escola tradicional e lá foi inventado o jogo de rugby. Aquela que tem a bola ovaloide, que depois gerou o futebol americano, que eles chamam de futebol, e que nós falamos, isso não é futebol, isso é loucura, isso é pancadaria, né? Mas o futebol americano foi derivado do rugby, que é um esporte diferente, é mais artístico, mais criativo, e foi inventado na minha escola. E tem uma placa no muro que comemora esse feito. Porque foi um menino que estava jogando futebol mesmo, e eles usavam essa bola feita da bexiga do porco. Então eu ficava com ele não ficava redondo, ficava irregular. E eles lá jogando futebol, e ele ficou meio frustrado, pegou a bola e saiu correndo para fazer o gol. Aí os outros meninos correram atrás dele, derrubaram e acharam isso legal de fazer um jogo disso. E foi desenvolvendo o jogo, e ele é considerado o criador do rugby. E tem essa placa. Essa placa diz o seguinte: em 1823, nesse local, William Webb Ellis, porque esse foi o nome do rapaz,
demonstrando um fino desrespeito às regras. Eu falei, espera aí. O que quer dizer um fino desrespeito às regras? E eu pensava, o que é um fino desrespeito às regras? Quando eu quebro as regras, eu fui nessa escola, eu apanhava. Naquela época, a gente apanhava com vara de bambu. Não era aceito qualquer quebra de regras. Era muito rígido. E eu cheguei à conclusão que o fino desrespeito às regras é quando você quebra as regras e dá certo para criar uma coisa. Mas só os loucos que fazem isso. Você não faz isso normalmente porque não é incentivado. Não é incentivado a pensar criativamente. É aplaudido quando dá certo. Mas até dar certo, você é criticado. Então, isso foi em 1965, não é muito tempo atrás. E ainda você vê esse tipo de pensamento sendo celebrado, que tem um jeito certo de fazer as coisas, para as pessoas não fazerem escolhas. Só que nós temos esse direito, e até essa obrigação, e até esse querer. Isso está muito claro no mundo das redes. As pessoas escolhem o que eles querem falar, o que querem filmar ou fotografar, o que eles querem ver. É uma escolha que você tem. Hoje você escolhe o tipo de educação para seu filho, o tipo de medicina que você quer seguir, você escolhe sua religião. Você não tem que seguir a religião da sua família. 50 anos atrás não era assim. Você escolhe o partido político que pode ser absolutamente contrário àquilo que sua irmã ou seu irmão escolheu, ou seus pais, ou seus tios, e pode dar desavença dentro da família porque tem opiniões e escolhas diferentes. E nós temos esse direito, esse poder e até essa obrigação de fazer escolhas. Mas, na verdade, nós não estamos muito bem preparados para fazer essas escolhas. E quando chega às escolhas mais importantes, em relação às profissões, a gente não sabe muito bem como agir, porque nós não temos todo o conhecimento. Quando uma pessoa vê que isso que eu estou falando sobre o visagismo, dificilmente ela não vai ser atraído pelo que eu estou dizendo. Porque realmente é maravilhoso, é fascinante. A possibilidade de você atender seu cliente pessoalmente. Só que a maioria dos profissionais foi treinado para atender os seus clientes de forma padronizada. Então a pessoa tem que fazer uma adaptação muito grande, tem que mudar. Não dá para você pegar o visagismo e simplesmente inserir naquilo que você está fazendo sem mudar nada. Você tem que mudar. A primeira coisa, você tem que dar um tempo para fazer a consultoria. Você tem que mudar a forma de atender. Não é mais você dizer para o cliente o que vai ser bom. Como que você sabe que vai ser bom para essa pessoa? Você não sabe nada da vida dela. Aí tem pessoas que falam, mas agora eu posso ler o temperamento, o Felipe vai me ensinar a fazer a leitura do temperamento da pessoa, e aí eu vou saber qual é o temperamento, e aí eu vou saber o que essa pessoa vai ser bom para essa pessoa.
Não vai funcionar. Você pode saber o temperamento, mas você não sabe como essa pessoa está usando esse temperamento. Você não vai saber o que é bom. Você não sabe a personalidade. Você não sabe a vida dessa pessoa. Você não sabe o que ela necessita. E você não sabe o que ela quer expressar. Você tem que jogar a bola para a pessoa, para que ela diga para você o que ela quer. Essa mudança é enorme. De você ter que ouvir e não você falar. E as pessoas têm dificuldade de enfrentar essa mudança. Elas têm medo de falar com a pessoa. Esse mundo virtual fez com que muita gente não sabe mais conversar com o outro, de falar com o outro, de olhar olho no outro, de criar um relacionamento verdadeiro e não superficial. Você tem que ter um verdadeiro relacionamento. É uma mudança muito grande. Você tem que aprender coisas novas. Você tem que aprender a usar a sua técnica de outro jeito. Você tem que aprender a fazer a leitura do rosto. Você tem que aprender muita coisa. E pior do que isso, você tem que desaprender. Aí você, nossa, Felipe, você está pondo medo em mim. Como que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer isso? Por quê? Porque se você continuar fazendo o que você está fazendo, você não tem futuro. Porque não está dando certo. Por que eu estou dizendo que não está dando certo? Não é uma opinião. É baseado em pesquisas. Há várias pesquisas, tem de empresas grandes, que mostram uma enorme insatisfação do cliente. Está no nível de mais ou menos 70% dos clientes estão insatisfeitos com seus profissionais de beleza. 70%? É. Se você tem 10 clientes, 7 não estão satisfeitos. Até teve uma pergunta que fizeram as pessoas e 70% respondeu que não estavam satisfeitos com seus cabeleireiros. Aí perguntaram, então por que você continua indo para esse cabeleireiro? A resposta foi a pior que você pode imaginar. Eu tenho medo de mudar e ser pior. Se isso não é crise, eu não sei o que é. Mas, conversando com pessoas, vendo essas estatísticas, a gente vê que isso se traduz no nível de fidelização. Fidelização, no Brasil, nas grandes redes, está em 20%. Cada 10 clientes, só 2 são fiéis. Então você tem que você tem que fazer um esforço imenso para sempre atrair novos clientes. É difícil. Por que isso acontece? Porque todo mundo está fazendo a mesma coisa. Como é que você se diferencia do seu concorrente? Se está fazendo a mesma barba, se está fazendo a mesma sobrancelha, se está fazendo o mesmo corte de cabelo, se você está fazendo com que as pessoas usem as mesmas roupas, os mesmos óculos, tudo padronizado, você não tem diferencial nenhum. Então, por que tanto faz fazer com você? Outro, mas meu atendimento é melhor, eu sirvo um cafezinho, etc. Eu sou mais simpático, etc. Isso não é o suficiente. Eu vejo nas fotos, eu vejo
fotos no Instagram, no Facebook, eu não vejo quase estilização do cabelo, por exemplo. Eu vejo a mesma barba, o mesmo cabelo dos caras, a mesma sobrancelha, como se estivessem estampando. Eu não vejo as pessoas buscando fazer algo personalizado para o seu cliente, que serve para ela pessoalmente. Agora, quando as pessoas aplicam visagismo, isso a gente já tem um número grande de pessoas que está aplicando e que está tendo resultados completamente diferentes. Conheço um salão que tem 11 visagistas. 11. Todos aplicando integralmente. Nível de fidelização está acima de 70%. Com alguns chega a 90%. O valor do corte não é baixo. Eles não têm que caçar novos clientes, não têm que fazer propaganda. As pessoas, quando saem, depois de ter sido atendido, já estão marcando para voltar. Aí 2 meses, porque sabem que se não marcarem, não vai ter horário. Isso é fidelização, isso é mudança. Agora, e a mudança para eles foi fácil? Não, tiveram que fazer o esforço. E por que fizeram esforço? Para o dono desse salão, é porque foi o primeiro a colocar em prática, foi o André Matheus. Ele teve visão em 2004. Mas isso é raro, são raras as pessoas que têm a visão. A maioria das pessoas muda porque está insatisfeito, incomodado, está passando algum sofrimento, dor. Só que a dor tem que ser o suficiente para mudar. Tem história da pessoa que chegou num posto de gasolina e tinha um homem lá sentado, senhor, e ao lado dele um cachorro choramingando. Eu pergunto, o que tem esse cachorro? Está sentado num prego. Aí ele falou, mas por que não se levanta e sai de cima do prego? Porque o prego está incomodando ele, mas não o suficiente para que ele levante e saia. Isso que acontece. As pessoas aguentam a dor porque não é suficiente para incomodar. Você só muda quando você sente o incômodo. Ou você tem visão. Você percebe o que está para vir, a onda que está se formando, o que está do outro ao virar a esquina. Você percebe o que está se movimentando. Você está atento aos sinais. E as pessoas estão incomodadas. Muito incomodadas. Todo mundo sente a crise. A crise não é financeira. A crise é porque o atendimento não está adequado para o que as pessoas querem. O mundo mudou. A pessoa quer uma imagem personalizada. As pesquisas mostram isso. 90% das pessoas querem uma consultoria. Elas querem informação, conhecimento e não recebem isso. Elas estão insatisfeitas, elas não confiam. Elas fazem porque têm que fazer, porque elas têm que cuidar da sua imagem, mas não de forma satisfeita. E vai piorar. Por quê? Isso está crescendo.
O que nós estamos fazendo aqui, que nós estamos apresentando, é a solução. É o que se chama o mar azul. Mar azul é onde está tudo tranquilo. Você está sozinho. Até hoje, ainda, quem está aplicando o visagismo é pioneiro. Entrou no mar onde está tudo tranquilo, não tem concorrência, não tem briga de quem você quer, tal. O resto das pessoas estão no Mar Vermelho. Mar Vermelho porque um está comendo o outro e está cheio de sangue. O Mar Azul é quando você encontra um Mar Azul, que é um negócio que é do Mar Azul, é a possibilidade de transformações incríveis. Porque você não tem concorrência. E ainda tem tempo para isso. E as pessoas têm que estar atentas. E têm que enfrentar os desafios que vão se apresentar por causa das mudanças que são necessárias. Não mudar é muito mais arriscado. Ficar no mesmo lugar é como o exército dos egípcios em relação aos judeus quando fugiram do Egito. Moisés levou os judeus para fora do Egito. O exército foi atrás. Aí as pessoas olharam para trás, meu Deus, olharam para frente e viram esse mar vermelho. Falei, o que eu faço? Alguns falam, vamos nos voltar. Falam, não, foi muito horrível lá, não vamos voltar. Alguns falam, vamos lutar contra esse exército. Não, eles são muito poderosos, vão matar todos juntos. Alguns ajoelharam e pediram ajuda para Deus. E Deus falou, mas já ajudei você dando Moisés para você sair. E teve um que continuou marchando. Entrou no mar sem saber nadar. Isso é verdade, isso está no Torá dos judeus. E o mar abriu, porque ele continuou marchando, continuou acreditando que a solução virá. E veio. E aí os outros ficaram atônitos e Moisés percebeu e liderou eles para fora e para a salvação. E é sempre assim. Quando tem uma mudança, o mundo não quer. Vão aparecer os obstáculos. Mas você simplesmente tem que acreditar em si próprio e continuar marchando. Porque como um milagre, as soluções virão. Eles estão aí. Porque você vai descobrir que fazer um pouco de visagismo, mesmo que seja olhar para a pessoa e só ver que o olho mostra que a pessoa é muito emocional. E você fala, olha, você parece que é uma pessoa muito emotiva. Ela fala, sim, eu sou. Aí você fala, isso é bom ou é ruim? Ela fala, bom, é bom porque eu me envolvo com as pessoas, mas é ruim porque de vez em quando as pessoas tiram proveito de mim e tal. Mas aí, você quer acentuar isso ou quer diminuir? A pessoa fala, bem, para o dia a dia, no geral, eu gostaria de diminuir. Você já tem um caminho diferente de qualquer coisa que você já fez. Não é tão difícil. Isso dá coragem e você vai começar a poder fazer. Mas você tem que aprender coisas novas. Você tem que estudar coisas novas. Você tem que adquirir novos conhecimentos. Não tem outro jeito.